Olá, amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Cruz, sou estudante de Direito e esse é o canal Castelo Jurídico, um espaço feito para lhe auxiliar a você, com as nossas dicas, com as nossas aulas, você construir o seu próprio castelo jurídico, indo da base até o topo da torre, com os conceitos, com as nossas aulas que a gente vai produzir para você de forma voluntária, com o único objetivo de te ajudar, não importando quem você seja, sua condição financeira, onde você esteja, desde que você tenha seu objetivo de crescer na vida. Então vamos lá. Direito Administrativo, aula 1. As perguntas que a gente pretende responder. Qual a importância da matéria? O que é direito administrativo? O que é administração pública em sentido subjetivo? O que é administração pública em sentido objetivo? E quais os sistemas administrativos? Vamos lá. Importância da matéria. A gente pode citar que na OAB geralmente caem 6 questões de direito administrativo, o que equivale a 8% da primeira fase da prova. Então, como a matéria de direito administrativo não é grande, você não pode deixar de estudar essa matéria para fazer sua prova de OAB. E a segunda fase da OAB em direito administrativo é geralmente tranquila. Você não vai ter muita dificuldade se você realmente estudar e dominar essa matéria. Então, a gente pode citar também os concursos públicos, que o direito administrativo, junto do português e do direito constitucional, são as 3 matérias que mais caem na maioria dos concursos públicos do nosso país. Aí eu sugiro que você pause o vídeo para ler essa ementa essencial de direito administrativo, caso você nunca tenha visto um edital de concurso público que geralmente cai, que geralmente é cobrado. Então vamos lá, o que é direito administrativo? Direito administrativo é o ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na consecução do interesse público, ou seja, na perseguição do interesse público. O que é isso? É a ciência jurídica que estuda a administração pública, em seu sentido objetivo e subjetivo. Então, onde é que ela surge? Ela surge no contexto histórico do absolutismo. Nós tínhamos os reis, a gente pode citar o Luís XIV, que disse assim, o Estado sou eu. Então, ele era uma pessoa que representava o desejo do povo. E era uma pessoa totalmente sem limites com relação a poder. O poder estava na mão dele. Então, ele era o real Estado. Então, como isso acontecia, aconteciam várias injustiças. A lei não era aplicada da mesma forma para todas as pessoas. Então, acabou que Montesquieu, que é um filósofo e político francês, cria a teoria da tripartição dos poderes. Ele divide e, para descentralizar o poder da mão de um rei, ele cria os 3 poderes que até hoje são vigentes, inclusive no nosso país, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente pode citar, por exemplo, na Constituição Federal diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. No seu artigo 60, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes, ou seja, uma cláusula pétrea, não pode ser retirada da nossa Constituição. É necessário haver uma nova Constituição que crie outro modelo, mas dentro da nossa realidade hoje, os 3 poderes eles não podem ser retirados, para você ver a importância que eles têm. A administração pública possui, segundo Di Pietro, 2 sentidos. Di Pietro, essa senhora, Maria Silvia Di Pietro, bastante conhecida pelos juristas com relação ao direito administrativo. Então, tem 2 sentidos: sentido subjetivo, formal ou orgânico, e sentido objetivo, material ou funcional. Então, o que seria a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico? Subjetivo vem de sujeito. Então, o sentido subjetivo, ele foca no sujeito que exerce as atividades da administração pública. Então, quais são esses sujeitos? As entidades, os órgãos públicos e os agentes públicos.
As entidades que são entes personalizados possuem personalidade jurídica, capacidade de adquirir direitos, contrair deveres e responder pelos próprios atos. Os órgãos públicos, que são entes despersonalizados, não possuem personalidade jurídica e não podem adquirir direitos e contrair deveres. E os agentes públicos, pessoas naturais, equiparam-se a entes personalizados no exercício de suas atribuições. A gente tem a administração direta, que seria a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, que seria as autarquias, as fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, sendo o direito público aquele criado pela Constituição e leis e o direito privado aquele criado por sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado. Para finalizar, eu posso citar a teoria do órgão, que é o quê? Se o agente público causa um dano, quem responde por aquele dano é o órgão ao qual ele representa naquele momento, no exercício de sua função. E o que seria a administração pública em sentido material, objetivo ou funcional? O sentido subjetivo é o sujeito, e o sentido objetivo foca nas atividades que são exercidas. Equivale à função administrativa. Quais são? Podemos citar serviço público, obras públicas, polícia administrativa, intervenção, gestão de bens públicos e fomento. E quais os sistemas administrativos? Nós temos o sistema inglês ou unidade de jurisdição, sistema adotado pelo Brasil em razão da inafastabilidade de jurisdição, visto que somente o Poder Judiciário tem competência para julgar com força definitiva, coisa julgada. E o sistema francês ou contencioso administrativo. As coisas submetidas aos tribunais administrativos não poderão ser revistas pela jurisdição comum. Então, como eu já falei, no Brasil, e aqui eu vou ler o artigo 5º da nossa Constituição, a gente adota o sistema inglês. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Toda matéria discutida na esfera administrativa pode ser levada ao Judiciário, que é o nosso sistema inglês, que é adotado pelo Brasil. Então é isso aí. Abordamos de uma forma bem simples, bem concisa, bem objetiva. Sugiro a você que não pare nessa aula. Essa aula serve mais como topicalização para que você observe aquele tema e vá atrás, se aprofunde cada vez mais até você entender completamente. De forma bem rápida e bem objetiva, eu vou trabalhar todo o direito administrativo com as principais aulas que os cursinhos geralmente dão, que os professores na universidade geralmente dão, os principais temas. Eu vou abordar tudo isso de uma forma bem simples e eu sugiro que você sempre pare e pesquise e se aprofunde em cada termo que eu falar aqui que você não conheça até o momento, tá ok? Então agradeço, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e é isso aí, vamos estudar que cada vez mais a gente vai conseguir chegar perto do nosso objetivo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.